Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo eu ajudo você a confeccionar esse cesto de crochê. O meu cesto é super fácil, eu utilizei somente ponto baixo centrado, é um dos modelos mais fáceis que existe e por isso eu aproveitei esse vídeo para deixar várias dicas aí para facilitar o seu trabalho. Tem dica de como iniciar e finalizar cada uma das voltas, deixando discreto aqui, olha, na parte de fora do cesto e na parte de dentro também. Olha, o arremate, início e finalização de cada uma das voltas fica bem discreto aqui na parte de dentro também. Tem dica para deixar o fundo da peça também toda igualzinho, olha, todos os pontos, né? Fiz esse ponto pegando somente uma das alcinhas, deixando esse detalhe, e todos os pontos ficam exatamente iguais. É super fácil, não precisa cortar o fio, e eu deixei o passo a passo bem detalhado. Para fazer o meu trabalho, eu utilizei o fio Super Trama da Círculo e nesse cesto, que tem 17 centímetros de diâmetro, eu utilizei a cor 2137 e foram 108 gramas nessa primeira etapa aqui com a cor 2137. Já com a cor 7650 eu fiz aqui 4 voltas e utilizei somente 55 gramas. Cada novelo de Super Trama vem com 215 gramas. Então significa que eu gastei aqui 160 gramas, 163 gramas para ser mais exato, para fazer um cesto. Significa que se você quiser fazer ele só com uma cor, dá para fazer um cesto completo e ainda sobra fio. Nessa outra combinação eu utilizei a cor 2204 com a cor 7625 e eu fiz aqui esse detalhe com fio encanto dourado, que é a cor 7577. Utilizei também agulha para crochê 6mm, essa aqui é a Círculo Soft, utilizei tesoura, agulha de tapeceiro para cortes e acabamentos, e na hora de fazer o detalhe com o fio encanto dourado, eu utilizei uma agulha mais fina. Utilizei a agulha 3mm, mas você pode utilizar qualquer outra numeração, e se não tiver, pode utilizar a 6mm também, que dá certo fazer esse detalhe com o encanto dourado. Na descrição do vídeo eu vou deixar a lista completa de materiais e vou deixar também a marcação de início de cada uma das voltas para facilitar o seu trabalho. Então significa que clicando no vídeo, depois você pode clicar na barra de avanço, que vai abrir os capítulos para você ir direto no ponto que você precisa aprender. Eu espero que você goste do vídeo. Se você gostar, se inscreva aqui no canal. Se você já está inscrito, ative também as notificações para receber as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Vou começar fazendo o anel mágico para deixar o centro do cesto bem fechadinho. Para isso vou posicionar assim com 3 dedos, segurando com o polegar e deixando uma sobra suficiente para fazer o arremate. Vou fazer uma volta completa, segurar novamente com o polegar e agora só posicionar ele no dedo, deixando mais próximo do punho. Vou introduzir a agulha debaixo da primeira volta, pego o fio que vem do novelo e faço uma volta completa aqui na agulha no sentido horário, formando uma laçada. Pegando por cima da primeira volta, vou pegar o fio que vem do novelo, passo nessa laçada para formar o anel mágico e formando também o primeiro ponto baixo. Tenho aqui, olha, o anel mágico pronto. Se você não tem costume ou não consegue, tem costume de fazer argola com correntes, 4 correntes formando uma argola assim dá certo também. Agora eu vou completar um total de 7 pontos baixos aqui dentro do anel mágico. Nós já temos o primeiro, né, que eu fiz aqui para formar o anel mágico, então agora eu vou só pegar dentro do anel mágico, buscar o fio que vem do novelo, para fazer o segundo ponto baixo. Veja que em cima do ponto baixo agora fica assim os 2 fios, mas nesse primeiro não temos, olha, ele fica mais imprensadinho. Então no total eu vou completar 7 pontos contando com esse primeiro aqui. 1, 2, pegando dentro do anel mágico. 3, 4, 5, vou ajustar aqui um pouquinho o anel mágico já para facilitar, olha, fechar ele um pouco, já temos 5 pontos baixos, vou fazer 7, 6, 7 pontos baixos, o primeiro mais imprensado, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora eu vou fechar esse anel mágico, nem precisa apertar ele totalmente, mas só para unir aqui, olha, para formar esse miolinho. Vou alongar um pouquinho mais essa laçada que eu deixei aqui do último ponto baixo. Vou tirar da agulha. Agora eu vou na direção do segundo ponto baixo. O primeiro está mais imprensado. No segundo nós temos os 2 fios assim na parte de cima. Vou introduzir a agulha de trás para frente. Vou buscar a laçada que eu deixei sobrando aqui. Olha, quando eu terminei o 7º ponto baixo. Vou passar nessas 2 laçadas e ele vai formar as laçadas do primeiro ponto baixo que nós não tínhamos aqui, né? Ele ficou mais imprensado. Vou ajustar um pouquinho mais.
Agora eu vou pegar esse fio, olha, passando na frente da agulha para formar a parte de trás da laçadinha desse ponto também, assim. Pronto, olha, agora eu tenho 7 pontos baixos já com as duas laçadas. Vamos contar esse primeiro, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todos eles ficam com essas duas laçadas na parte de cima. Agora eu vou no próximo ponto, olha, já tenho aqui a laçada na agulha, o fio que vem do novelo está passando na frente da laçada. Vou no próximo ponto baixo. Aqui, olha, pegando dentro do ponto e não assim as duas laçadas de cima. É o ponto baixo centrado, introduzir a agulha, busco o fio e vou fazer o primeiro ponto baixo. Mas veja que ao buscar o fio, eu vou tirar aqui esses dois fios da agulha, vou introduzir da frente para o avesso, assim, para o ponto não ficar torcido. Agora eu vou buscar o fio e passar dentro das duas laçadas para formar o primeiro ponto baixo. Ainda no mesmo lugar, vou introduzir a agulha e fazer o segundo ponto baixo. Temos aqui, olha, 2 pontos baixos no primeiro ponto. O primeiro fica sempre mais imprensado e não tem as duas laçadas na parte de cima. Vou para o próximo ponto baixo, introduzindo a agulha. Vou mostrar aqui, olha. Aqui estão os dois fios na parte de cima. Não é aqui que eu vou pegar. Aqui é o ponto baixo comum. O ponto baixo centrado, eu pego na direção dos dois, entre os dois fios que ficam, olha, formando o ponto. Aqui. Tá? Nesses dois fiozinhos na parte de baixo e não na parte de cima. Então, olha, eu vou introduzir a agulha aqui no meio dos dois fios e vou fazer o primeiro ponto baixo. Voltando no mesmo lugar, vou fazer o segundo ponto baixo. Eu vou fazer 2 pontos em cada um dos pontos de base. Veja que eu fiz 2 no primeiro, 2 no segundo. Vou no próximo do mesmo jeito, introduzindo a agulha entre os dois fios do ponto baixo. Faço um ponto baixo, volto no mesmo lugar, faço o segundo. Vou no próximo ponto baixo e faço 2 pontos também. Esse aqui, olha, já é o quarto ponto. 1, 2, 3, no quarto ponto eu já estou fazendo 2 pontos baixos aqui também, no mesmo lugar. No quinto ponto também, olha, entre os dois fiozinhos que formam o ponto, vou fazer 2 pontos baixos. 1, volto no mesmo lugar, faço o segundo. Agora, olha, no sexto ponto baixo, pegando entre o ponto também, vou fazer mais 2 pontos. E aqui está o ponto, olha, que eu finalizei, né, formando as duas laçadas na parte de cima desse ponto. Mas eu vou pegar também no meio do ponto, introduzir aqui a agulha e vou fazer 2 pontos baixos. Esse aqui é o sétimo e o último ponto dessa volta. Assim. Então, olha, só para conferir, nós temos 7 conjuntos com 2 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Assim eu posso finalizar. Tá? Não pode errar e esquecer de fazer aqui no último ponto. E para fechar aqui totalmente esse meu lindo cesto, eu vou puxar a ponta de fio inicial. Como eu disse, olha, ficou uma ponta suficiente para fazer um arremate. Mais à frente eu ensino como fazer o arremate escondendo essa ponta de fio também. Agora, olha, para fazer a finalização dessa volta e formar as duas laçadas em cima desse primeiro ponto. Veja que nós temos as duas laçadas na direção do segundo ponto baixo. Eu tenho 2 aqui nesse espaço. Então eu vou alongar a laçada do último ponto e para facilitar ainda mais, eu pego, olha, com a agulha debaixo do fio que vem do novelo e passo nas duas laçadinhas do segundo ponto. Agora pego a laçada do último ponto baixo, vou pegar ela aqui com a agulha, puxar ela para o avesso da peça. Veja que eu não preciso ficar puxando o fio para passar aqui, olha, ele já está formando a segunda laçada aqui na parte de trás desse ponto aqui também, para formar as duas laçadas aqui em cima, olha, desse jeito. Se eu não introduzir a agulha debaixo do fio, por exemplo, aqui, olha, se eu só introduzir a agulha assim, para buscar essa laçada, e passar para formar a parte de cima, se eu pegar desse jeito, ele fica lá no avesso, ou eu tenho que ficar atravessando ele aqui na frente da agulha. Então, para não precisar fazer isso, eu já introduzo a agulha debaixo desse fio para facilitar. Tenho aqui então, olha, a laçada na agulha, formando então os 2 fios na parte de cima. Aqui está o primeiro ponto baixo, eu vou no segundo e vou introduzir a agulha assim mesmo, olha. Na frente para o avesso, busco o fio que vem do novelo, alongo. Agora sim, eu tiro os 2 fios da agulha e introduzo o contrário para continuar do jeito correto já no próximo ponto. E aqui eu vou finalizar esse ponto baixo. Veja que eu estou começando mais uma volta.
Comecei fazendo um ponto baixo, esse aqui é o segundo ponto, então vou no mesmo lugar e faço mais um ponto baixo. Olha, começa do mesmo jeito. O primeiro ponto não tem as duas laçadas na parte de cima, esse é o segundo ponto e já tem as duas laçadinhas. No próximo ponto, na terceira volta aqui, nessa terceira volta de ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo sozinho. E no próximo ponto eu faço 2 pontos baixos no mesmo lugar. Vou introduzir a agulha então no meio do ponto, faço um, volto no mesmo lugar e faço o segundo. Vamos repetir então, olha, um ponto baixo sozinho, então no próximo ponto. E depois faço 2 pontos no mesmo lugar, sempre pegando assim no meio do ponto e não nos 2 fios na parte de cima. 1, 2. Um ponto baixo sozinho. No próximo eu faço 2. Vou fazer assim até completar a volta e mostro para você como fazer o arremate e começar a próxima volta também. Já estou completando a volta e veja que eu estou sempre intercalando. Um ponto sozinho, 2 pontos no mesmo lugar. Olha, um sozinho, no próximo faço 2 no mesmo lugar. 1, 2. O próximo é um ponto sozinho e é o último ponto da volta. Só que sempre que chegar aqui no último ponto, eu preciso prestar atenção para que o avesso da peça fique perfeito também. Aqui, olha, nós temos 2 laçadas aqui no avesso, na direção do último ponto. Aqui está o último ponto, nós temos essas 2 laçadas. Só que nos outros pontos aqui, olha, não temos essas 2 laçadas. E se eu deixar aparecendo essas 2 laçadas, vai ficar marcado aqui durante toda a finalização de volta. Para isso não acontecer, sempre que eu introduzir a agulha aqui então para fazer o último ponto, olha, eu vou pegar na direção do último ponto, eu preciso sair com a agulha logo abaixo das 2 laçadas aqui no avesso da peça. Desse jeito. Aqui na frente, olha, igual, introduzir a agulha para fazer o ponto baixo centrado. Vou buscar o fio e finalizar esse ponto baixo aqui, para você ver que o avesso da peça também fica correto, olha. Não fica aparecendo as 2 laçadas, porque eu fiz o ponto baixo pegando logo abaixo das 2 laçadas. Para finalizar a volta, você já sabe, só alongar um pouquinho mais esse fio, vou introduzir a agulha pegando logo abaixo do fio que vem do novelo, passo aqui nos 2 fios, na parte de cima do ponto baixo, busco a laçada que eu deixei sobrando, passo para o avesso da peça. Agora eu ajusto esse fio para formar a parte de trás aqui da laçada desse ponto baixo também. E não começo aqui voltando aqui no mesmo ponto, porque isso fica muito volumoso. Então eu vou sempre no próximo ponto. Então finalizei aqui, vou no ponto logo à frente, com a agulha assim mesmo, já introduzo a agulha no meio do ponto baixo para fazer o ponto baixo centrado, busco o fio, vou trazer ele para frente e alongar, mas veja que eu estou com a agulha na posição contrária. Só seguro essas 2 laçadas, tiro os fios da agulha, introduzo na posição correta, para continuar fazendo a próxima volta. Busco o fio, finalizo o primeiro ponto baixo. E veja aqui, olha, na parte de cima do ponto que eu finalizei, fica igual aos outros. Nós temos, então, os 2 fios assim na parte de cima e esse ponto aqui também fica na posição correta já para finalizar a próxima volta. Nessa quarta volta, olha, só relembrando que na primeira eu fiz 7 pontos, na segunda fiz 2 pontos em cada ponto de base, 14. E agora, nessa terceira volta, temos um total de 21 pontos baixos. Isso não influencia, tá? A quantidade lá no final do cesto, independente da quantidade de pontos que tiver, dá certo fazer o cesto, mas só para quem tem curiosidade aí de conferir os pontos. Comecei fazendo um ponto baixo, volto no mesmo lugar e faço o segundo ponto. Então, olha, todo o início de volta eu faço os 2 pontos no mesmo lugar. Agora eu vou fazer um intervalo com 2 pontos baixos sozinho, então vou no próximo ponto, tem que tomar cuidado aqui também porque ele fica um pouco mais imprensado para não errar também e pegar só no próximo. Então, um ponto baixo sozinho, o segundo ponto baixo sozinho. Agora, na direção do próximo, eu faço 2 pontos no mesmo lugar. E fica na direção também do segundo ponto dos 2 que foram feitos juntos na volta anterior. Faço um ponto baixo, volto no mesmo lugar e faço o segundo. Novamente, intervalo com 2 pontos sozinho. Então, vou no próximo, faço um ponto sozinho. Mais um ponto sozinho aqui no próximo também. E agora, 2 pontos no mesmo lugar. 1, 2. E vou fazer assim por toda a volta. Olha, 2 pontos no mesmo lugar, 2 pontos sozinhos. 2 no mesmo lugar, 2 sozinhos.
2 no mesmo lugar e 2 sozinhos. Na hora de finalizar a volta eu mostro para você como fazer e como começar a próxima volta também. Já estou chegando no final da volta, sempre fazendo esse intervalo com 2 pontos sozinhos e depois fiz 2 pontos aqui no mesmo lugar. Esse aqui então um conjunto com 2 pontos no mesmo lugar. Sobraram 2 pontos para fazer de intervalo. No próximo ponto então um ponto baixo sozinho. O último ponto também um ponto baixo sozinho e só preciso lembrar de sair com a agulha abaixo das 2 laçadas aqui no avesso. Aqui estão as 2 laçadas, olha. Estou saindo com a agulha logo abaixo dessas 2 laçadas para fazer o ponto baixo e deixar esse final aqui certinho também. Olha, fiz aqui o ponto baixo, o último ponto baixo dessa volta. Aqui eu tenho um total de 28 pontos baixos, então, na quarta volta. 1, 2, 3, 4. Na primeira temos 7, depois 14, 21, 28. Aqui eu vou alongar um pouquinho mais essa laçada, pegando logo abaixo do fio que vem do novelo, pegando nas 2 laçadas do ponto baixo. Esse é o segundo ponto baixo. O primeiro, olha, não tem as 2 laçadas, nós vamos formar elas agora. Vou buscar a laçada, passo para o avesso da peça e já ajusto o fio da parte de cima para formar as 2 laçadas em cima, então, do primeiro ponto baixo. E assim eu finalizei mais uma volta. Olha, temos aqui um total de 28 pontos baixos. Vou começar a quinta volta e veja que após finalizar eu tenho o fio já passando aqui na parte de cima e eu vou começar então no próximo ponto. Olha, terminei nessa direção, vou aqui no próximo ponto, vou introduzir a agulha, vou buscar o fio, alongar bem essa laçada e só reposicionar a agulha para ficar no lado correto. Vou fazer um ponto baixo, esse não forma as 2 laçadas na parte de cima, só na altura. Vou no mesmo lugar, introduzo a agulha e faço o segundo ponto baixo. Nessa volta eu vou fazer um intervalo com 3 pontos sozinhos para depois fazer 2 pontos juntos. Então vou no próximo ponto, um ponto sozinho, o segundo e o terceiro ponto baixo sozinho. Agora faço 2 pontos no mesmo lugar. No próximo ponto então, vou fazer um ponto baixo, volto no mesmo lugar e faço o segundo ponto. Ficou assim, olha, intervalo de 3 pontos sozinhos e aí 2 pontos no mesmo lugar. Só lembrando que eu comecei fazendo 2 pontos no mesmo lugar. Vou repetir essa sequência. Sequência com 3 pontos baixos sozinhos. 1, 2, 3. E depois faço 2 pontos no mesmo lugar. 1, 2. E vou seguir fazendo assim por toda a volta. Nessa quinta volta, então, intervalo com 3 pontos sozinhos. Só tome aqui o cuidado para fazer esse último ponto com a mesma altura dos outros. Se você fizer esse último ponto baixo dos 2 que foram feitos juntos, olha, eu fiz um, volto no mesmo lugar e faço um ponto mais alongado, o seu trabalho vai ficando pontudo, como se fosse um guarda-chuva, porque vai ficar muito marcado aqui o lugar do aumento de pontos, tá? Então, o segundo ponto dos 2 que foram feitos juntos aqui, olha, foram feitos no mesmo lugar, precisa acompanhar o tamanho dos outros pontos para continuar redondinho aí o trabalho, tá? Mas eu vou fazer essa quinta volta sempre do mesmo jeito, com esse intervalo de 3 pontos sozinhos e depois 2 pontos no mesmo lugar. Na hora de finalizar, eu mostro para você como fazer e como começar a próxima volta também. Já estou completando a volta e eu estou sempre repetindo do mesmo jeito, olha, sempre com intervalo de 3 pontos sozinhos, 2 pontos no mesmo lugar. Fiz o primeiro sozinho, vou fazer o segundo. O próximo, o terceiro, também é o último ponto dessa volta, só tomar o cuidado então para pegar com a agulha passando logo abaixo das 2 laçadas que temos no avesso. Assim o final aqui vai ficar sempre perfeito também, né, no avesso da peça, que é a parte que vai ficar dentro do cesto, não ficar aparecendo aqui a emenda. Olha, veja que vai ficando tudo do mesmo jeito, não fica aparecendo. Agora eu vou só finalizar a volta alongando um pouquinho mais esse fio, passando a agulha logo abaixo do fio que vem do novelo, pego as 2 laçadas em cima do ponto e vou passar a laçada para o avesso da peça para finalizar essa volta, assim, olha, ajustando o fio aqui no avesso também. Tenho aqui a quinta volta pronta e nessa volta nós temos um total de 35 pontos baixos. Vou começar a sexta volta, então, olha, no próximo ponto vou só introduzir a agulha, buscar o fio que vem do novelo, alongar um pouco, segurar e tirar e só reposicionar a agulha para começar a próxima volta. Vou buscar o fio, passando nas 2 laçadas temos o primeiro ponto baixo na direção do segundo ponto dos 2 que foram feitos no mesmo lugar.
Ainda no mesmo lugar, vou voltar e fazer mais um ponto baixo, então o início de cada volta sempre com 2 pontos. E na sexta volta, nós temos um intervalo com 4 pontos baixos sozinho. Veja que é crescente. Um sozinho, depois 2, 3, no próximo, então 4 pontos baixos sozinhos, antes dos 2 no mesmo lugar. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4 pontos baixos sozinhos. Então, no próximo, eu faço 2 no mesmo lugar. 1, 2. Vou repetir essa sequência. 4 pontos baixos sozinhos. 1, 2, 3, 4. No próximo ponto, faço 2 pontos no mesmo lugar. 1, volto no mesmo lugar e faço o segundo ponto. E vou seguir fazendo assim por toda a volta, então na sexta volta, intervalo com 4 pontos baixos sozinho. Já estou completando a volta, fazendo agora, olha, a sequência com ponto baixo sozinho. Após o aumento, fiz 1, 2, 3, o quarto ponto, aqui o último ponto, também ponto baixo sozinho. Vou introduzir a agulha, saindo logo abaixo das laçadas, vou fazer o último ponto baixo. Veja que eu estou relembrando isso aqui durante todas as voltas, para você não esquecer, para deixar esse avesso aqui perfeito também. E agora vou finalizar então a sexta volta, do mesmo jeito que eu finalizei as anteriores, pegando na parte de cima, vou até alongar um pouquinho mais essa laçada, vou puxar para o avesso da peça e já posicionar o fio na parte de cima, finalizando então a sexta volta, e nós temos aqui um total de 42 pontos baixos. Vou começar a sétima volta, veja que eu finalizei na direção do primeiro ponto dos 2 que nós temos aqui no mesmo lugar. Então, vou na direção do próximo ponto, introduzo a agulha, busco o fio que vem do novelo e ajusto a altura do ponto baixo e vou só reposicionar a agulha para ficar na posição correta para fazer o ponto baixo. Olha. Reposicionei, completo então o primeiro ponto baixo. Ainda no mesmo lugar, faço o segundo ponto baixo. Comecei a volta então fazendo 2 pontos no mesmo lugar, e na sétima volta temos um intervalo com 5 pontos baixos sozinhos para depois fazer um aumento. Veja que na volta anterior nós temos um intervalo com 4 pontos, então na próxima 5. Então vou fazer a primeira sequência com 5 pontos baixos sozinhos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos sozinhos, então no próximo eu faço 2 pontos no mesmo lugar. Vou introduzir a agulha, fazer um ponto baixo, voltando no mesmo lugar, faço o segundo ponto baixo. Então, só recapitulando, na sétima volta temos um intervalo com 5 pontos baixos sozinhos e depois 2 pontos no mesmo lugar. Vou fazer a segunda sequência. 1, 2, 3, 4, 5, e agora, no mesmo lugar, no próximo ponto, faço 2 pontos. 1, voltando no mesmo lugar, faço o segundo ponto. E vou fazer assim por toda a volta, sétima volta, então, intervalo com 5 pontos sozinhos para depois fazer o aumento. Vou fazer a volta completa. Já estou finalizando a sétima volta. Na sétima volta, olha, intervalo com 5 pontos baixos sozinho. Aqui tem um aumento. 1, 2, 3, 4, 5. Novamente os 2 pontos no mesmo lugar. 1, 2, 3, 4. O próximo ponto, o quinto e último ponto dessa volta. Pegando logo abaixo, então, das 2 laçadas lá no avesso da peça. Vou fazer o último ponto baixo. E vou finalizar alongando um pouquinho mais, olha. Pegando aqui nos 2 fios da parte de cima. Finalizo aqui então a sétima volta. Temos aqui então um total de 49 pontos baixos na sétima volta.
Vou começar a próxima volta e no meu cesto eu vou fazer só com esse tamanho. Então, na próxima volta eu não faço aumento de pontos. Vou fazer a volta completa com ponto baixo, sem fazer 2 pontos no mesmo lugar. Ou seja, um ponto em cada um dos pontos de base na volta anterior. Mas se você quiser fazer um cesto maior, quiser continuar aumentando essa base, é só você continuar aumentando gradativamente. Veja que na terceira volta eu fiz 1 ponto de intervalo. Na quarta volta, 2 pontos de intervalo entre os 2 pontos no mesmo lugar. Na quinta volta, 3 pontos. Na sexta, olha, 4 pontos de intervalo entre um aumento e outro. Na sétima volta, fiz 5 pontos de intervalo entre um aumento e outro. Se eu fosse fazer a próxima volta com aumento, 6 pontos de intervalo. Na nona, por exemplo, 7 pontos, depois 8 pontos, depois 9 pontos. Sempre em ordem crescente, independente da quantidade de voltas. E aí, quando chegar na última volta, você vai fazer sem aumento de pontos, que é o que eu vou fazer agora. Veja que eu finalizei a volta anterior, temos aqui a laçada, vou no próximo ponto, aqui olha, estão os dois que foram feitos no mesmo lugar. Vou buscar o fio e ajustar para formar a altura do ponto baixo, vou reposicionar a agulha. Vou completar o ponto baixo, só que dessa vez eu não volto no mesmo lugar para fazer o próximo ponto. Vou no próximo ponto, olha, no próximo ponto de base e faço ponto baixo. Vou no próximo e faço ponto baixo. Como não temos aumento de pontos, não farei aqui 2 pontos no mesmo lugar, então vou fazer a volta completa assim, olha, só com ponto baixo por toda a volta. Vou fazer a volta completa assim, olha, só com 1 ponto baixo em cada ponto de base. No final, teremos a mesma quantidade, ou seja, 49 pontos baixos na última volta, já que eu não estou fazendo aumento de pontos. Já estou completando a 8ª volta. Nessa volta eu não fiz nenhum ponto de aumento, ou seja, 1 ponto baixo para cada ponto de base. Aqui estou fazendo o último ponto da volta e vou finalizar exatamente igual fizemos com as outras, olha. Pegando aqui no primeiro ponto que temos as 2 laçadas, vou finalizar a volta puxando a laçada para o avesso da peça e o fio que vem do novelo forma a segunda laçada aqui no alto desse ponto. Temos aqui então um total de 8 voltas e nessa última volta temos um total de 49 pontos baixos, igual à penúltima volta. Vou aproveitar para medir aqui, para ver com quanto ficou de diâmetro. Aqui na minha peça, olha, temos 17 centímetros de diâmetro, só lembrando que, dependendo dos seus pontos, pode ficar maior, pode ficar menor, dependendo do fio que você utilizar. Mesmo utilizando o super trama, se você utilizar uma agulha de numeração maior, vai ficar maior. Se o seu ponto for mais apertado, vai ficar menor. Vou aproveitar também para mostrar aqui no avesso, que fica bem discreto, que é a parte que vai ficar na parte de dentro do cesto, né? E vou mostrar aqui também como finalizar, fazer o arremate dessa ponta de fio. De todas as outras pontas também é feito assim, olha. Vou colocar o fio numa agulha de tapeceira, essa é uma agulha de tapeceira número 14. E agora eu vou só costurar ele aqui no avesso, olha, escondendo, passando nos fiozinhos aqui no avesso da peça, costurando ele aqui para esconder o máximo possível. Não precisa costurar na mesma direção, você pode subir para a próxima volta costurando. O importante é esconder esse fio aqui o máximo possível, sem deixar ele aparecendo na frente da peça. Olha, depois de esconder ele aqui por alguns pontos, posso cortar a sobra, que não vai soltar, não vai ficar voltando aqui, desmanchando, e não fica aparecendo também nem na parte, né, que vai ficar aqui na parte do avesso, que é a parte de dentro do cesto, e nem na parte de fora. Fiz aqui então um total de 8 voltas completas. Vou começar a próxima volta e eu vou trabalhar pegando somente o fiozinho que fica mais na parte de baixo, para que fique aqui um detalhe feito com um fiozinho no fundo do cesto. E para que esse último ponto aqui, né, o ponto onde eu finalizei, fique exatamente igual, fique com esse detalhe também, é importante fazer essa finalização como eu mostrei ao longo de todas as voltas. Então, tem aqui, olha, a finalização da 8ª volta, uma laçada na agulha. Dessa vez, olha, vou no próximo ponto, só que pegando somente o fiozinho mas no avesso, deixando o detalhe aqui na frente. Vou buscar a laçada, vou reposicionar a agulha para formar o primeiro ponto baixo. E não vou fazer aumento de pontos também, vou continuar fazendo somente um ponto baixo para cada ponto de base para começar a subir as laterais do cesto. Essa aqui eu não preciso fazer essa primeira volta aqui das laterais do cesto, virando ele, né, para ficar assim na lateral já na altura. Posso fazer assim e no final, quando fechar, ele vai levantar a lateral. Importante, olha, comecei no próximo ponto, esse é o ponto que nós finalizamos a volta, mas temos aqui os fios no alto desse ponto. Vou no próximo ponto, pegando somente um fiozinho também, faço ponto baixo.
no próximo, e vou fazer a volta completa só com ponto baixo em cada um dos pontos de base, pegando somente um fio, e já vai ficando o detalhe aqui para formar o fundo do cesto. Já estou chegando no final da volta, esse aqui é o penúltimo ponto baixo. Então, no último ponto é aquele, olha, onde eu fiz a finalização da volta, né, da oitava volta. Parece ter somente um fio aqui na frente e um no avesso, mas na verdade temos dois fios. Lembra? Eu puxei a laçada passando aqui na frente para sair a ponta no avesso. Então, na verdade, se eu dividir aqui, olha, nós temos dois fios aqui na frente. E o que eu preciso pegar é introduzir a agulha assim, deixar o que fica mais na frente e pegar somente o segundo fio junto com o que nós temos no avesso da peça, desse jeito. Então, já com a agulha aqui no fio, vou fazer esse ponto, olha, pegando, deixando somente um desses dois fios e pegando o último ponto lá também, faço o ponto baixo, então, pegando esses dois fios e veja que vai ficar a laçada aqui na frente também. E agora, para finalizar a volta, é exatamente igual nós fizemos nas voltas anteriores. Alonguei um pouco a laçada, pego por baixo do fio que vem do novelo, e pego as duas laçadas em cima do ponto baixo. Essa finalização não muda a forma, é exatamente igual. Quando eu puxar aqui, olha, ele vai juntar para fechar e esse fio forma a parte de cima do ponto baixo. Veja que, como eu não fiz aumento de pontos, ele já começa a formar as laterais do cesto, olha. E eu finalizei então aqui a primeira volta de ponto baixo. As próximas voltas eu vou fazer também com ponto baixo centrado e é exatamente a mesma coisa que fizemos aqui. Veja que após finalizar a volta, eu vou no próximo ponto e faço um ponto baixo. Então, busco o fio, alongo para formar a altura do ponto baixo, vou reposicionar a agulha e faço o ponto baixo. Só que não temos aumentos, né, na lateral do cesto, então é um ponto baixo em cada ponto de base. Então, não faço dois no mesmo lugar. Vou sempre no próximo ponto e faço ponto baixo. Ponto baixo no próximo ponto também. Na hora que está confeccionando a volta, talvez você pense que ele vai ficar mais aberto. Mas na hora de finalizar, quando ajustar esse último ponto para formar o último ponto, ele junta novamente e fecha o cestinho. E uma dica importante, se você está fazendo os pontos segurando assim com a agulha e resolve mudar para segurar desse jeito aqui, os seus pontos vão ficar diferentes. A tensão do ponto você pode apertar um pouco mais ou deixar mais solto. Então é importante fazer todo o cesto segurando a agulha da mesma forma, assim você não muda o seu ponto e vai ficar exatamente igual em todo o cesto. Se você mudar a forma de segurar na agulha, ou se você começar a apertar muito os próximos pontos baixos aqui nas próximas voltas, ele vai ficar fechando a boca do cestinho, né? E o importante é manter os pontos para que ele permaneça com com o mesmo diâmetro do fundo, já que nós temos sempre a mesma quantidade de pontos, são 49 nesse caso aqui, 49 pontos baixos na última volta, 49 pontos baixos na lateral, então ele tem que ficar com o mesmo diâmetro. Então, para acontecer isso, é só manter os pontos. Veja que eu estou fazendo um ponto baixo em cada ponto de base, vou fazer a volta completa assim. Já estou finalizando a segunda volta, formando aqui as laterais do cesto. Olha, veja que ele já vai tomando forma, porque não temos aumento de pontos, né? Então, um ponto baixo em cada ponto de base, a forma de finalizar é sempre do mesmo jeito. Aqui, olha, chegando no último ponto, só lembrar a mesma dica que eu deixei na hora de fazer a base, né? De pegar essa laçadinha que fica mais abaixo aqui, olha, no avesso da peça, na parte de dentro, pegando a laçada, pegando logo abaixo da laçada, para não ficar diferente. E aí pode finalizar fazendo o último ponto baixo. Alonga um pouquinho essa laçada, olha, sempre do mesmo jeito que fizemos na base. Pega no último ponto, deixando o fio aqui na parte de cima. Vou pegar a laçada, passar para o avesso da peça. Lembra, olha, quando finaliza aqui que puxa para ficar com a mesma distância, ele já toma a forma aqui do cesto finalizando a volta. E assim você pode fazer quantas voltas você quiser para formar a altura do cesto. No meu eu vou completar um total de 4 voltas, já fiz 2 voltas, então para começar a próxima volta, do mesmo jeito, você pode até alongar um pouquinho mais essa laçada aqui, se você achar que está juntando demais, fechando ele demais, ele está ficando mais estreito na parte de cima, né? Na boca do cesto aqui ficando mais estreito, alonga um pouco mais essa laçada para não ficar muito apertada, assim você consegue finalizar e deixar aqui a laçada na mesma altura do próximo ponto baixo. Então sempre começando no próximo ponto, busca o fio, faça ele ficar com a altura do ponto baixo, aí sim reposicionar a agulha nas laçadas, tanto faz você introduzir a agulha de um lado ou do outro, e finaliza para formar o primeiro ponto baixo.
E segue fazendo ponto baixo em todos os pontos, não tem aumento de pontos, então sempre pegando assim, olha, dentro do ponto baixo, vamos fazer toda a volta assim com ponto baixo sem aumento de pontos, na hora de finalizar sempre do mesmo jeito. Faça quantas voltas você quiser. Eu vou completar 4 voltas e aí eu mostro para você como fazer o arremate na última volta e como fazer a troca de cor para continuar formando aqui a altura do cesto. Já estou completando um total de 4 voltas. Como não tem aumento de pontos, olha, é só fazer ponto baixo centrado em cima de cada um dos pontos. Estou chegando aqui no último ponto. Aqui só lembrando também a mesma dica de sempre, de pegar logo abaixo da laçada que tem na parte de dentro, para não ficar aparecendo aqui na lateral de dentro aqui do cesto também, olha, vai ficando bem discreto aqui na parte de dentro. E aqui nessa última volta, se você quiser continuar, né, aumentando a altura do seu cesto só com essa cor, pode fazer mais voltas. Optei por fazer somente 4 voltas, olha, 1, 2, 3, 4. Então nessa última volta eu vou cortar o fio e fazer o arremate. Mas se quiser pode fazer todo o cesto da mesma cor, fazer mais voltas. Vou deixar aqui uma sobra suficiente para fazer o arremate, medindo aqui na largura, né, no diâmetro do cesto. E aqui eu tiro, então, o fio totalmente aqui nesse último ponto para fazer o arremate com a agulha de tapeceiro. Se você não tiver agulha de tapeceiro, pode fazer pegando assim, olha, com a própria agulha de crochê. Só que na hora de passar o outro fio aqui na parte de dentro, esconder também dificulta um pouco mais. Aqui, então, com a agulha de tapeceiro número 14, vou colocar o fio na agulha. E vou fazer esse último ponto, então, com a agulha de tapeceiro, pegando os 2 fios na parte de cima, olha, pulando o primeiro ponto que não tem os 2 fios, passo todo o fio para frente. Agora, passando em cima do último ponto, vou ajustar aqui o fio, tirar um pouco mais, olha, ajustar para que fique com a mesma distância dos outros pontos, e passando dentro do primeiro ponto baixo agora, saindo lá na parte de dentro do cesto. Só sair com ele na parte de dentro e ajustar esse ponto aqui, olha, para esconder essa laçada aqui também. Na parte de dentro eu vou só esconder esse fio, olha, pode até dobrar assim a parte do cesto e esconder esse fio costurando nos pontos aqui no avesso, olha, conduzindo ele o máximo possível, né, deixei uma sobra suficiente aqui para esconder para não ficar soltando, olha, ele fica preso, né, por conta dos pontos baixos, vou continuar costurando ele aqui por mais alguns pontos. E aqui pode cortar a sobra, olha, depois ajusta ele e volta ao normal, tá? Pode dobrar assim para cortar, não tem problema, para esconder os fios, pode cortar ele aqui sem deixar aparecer ponta aqui no avesso, olha, na parte de dentro, que ele não vai soltar, esse fio não vai ficar soltando por conta dos pontos baixos. E eu tenho aqui, então, a primeira etapa, né, desse cesto pronto, com a base toda de crochê e 4 voltas de ponto baixo centrado. Vou aproveitar para mostrar aqui para você a quantidade que eu gastei, então, nessa primeira etapa. Gastei aqui, olha, gastei um total de 108 gramas, cada novelo vem com um total de 215 gramas, então significa que dá para fazer uma outra base dessa com uma volta a menos, ou dependendo dos seus pontos, dá para fazer 2 bases dessa. Como eu vou utilizar uma cor diferente na próxima etapa, olha, eu vou utilizar a cor 7650, que é esse tom mais clarinho. Então, se você quiser fazer um conjunto, a próxima base você faz com essa cor e finaliza com o restante dessa cor. Daí dá para fazer um parzinho de cesto, né, utilizando as 2 cores. Na próxima etapa eu vou trabalhar com a cor 7650, uma cor bem diferente, né, dessa que eu trabalhei aqui na primeira etapa, e vou aproveitar para dar uma dica de como esconder essa ponta de fio sem ficar aparecendo onde a gente começa e finaliza essa etapa. Para ficar bem discreto, então vou deixar uma sobra bem generosa para fazer o arremate, vou posicionar ele no dedo, olha, para trabalhar. Pode começar em qualquer um dos pontos baixos, introduzindo a agulha assim no meio do ponto para fazer ponto baixo centrado. Vou buscar o fio que vem do novelo para formar uma laçada, aqui na frente, olha, formando uma laçada. E vou pegar a ponta de fio e atravessar aqui embaixo da agulha, deixando desse jeito, olha, já trazendo ele aqui para a parte de cima. Posso deixar aqui mesmo, na frente não tem problema. E finalizo aqui o primeiro ponto, desse jeito. Agora, não tem problema ela cair lá para dentro, ela passou aqui por debaixo do fio, né? E eu posso continuar fazendo os próximos pontos baixos. Ponto baixo centrado, não tem aumento de pontos, então é tudo do mesmo jeito. Não vou escondendo essa ponta de fio, conduzindo, senão ela fica aparecendo aqui na parte azul. Então eu deixo ela solta aqui e escondo ela só na próxima volta, que daí já escondo na mesma cor. Então, olha, eu vou continuar fazendo a volta completa
com o ponto baixo centrado, segurando a agulha do mesmo jeito para não mudar a tensão dos pontos. Vou fazer a volta completa e mostro para você como fazer o arremate, né, e como esconder então essa ponta de fio. Tá? Aqui, olha, eu vou fazer a finalização de volta exatamente igual fizemos em todas as outras, desde a base, só deixando essa ponta de fio na parte de dentro da peça, tá? Não deixo ela aqui na frente. Vou fazer aqui no último ponto. Nesse aqui nem preciso tomar o cuidado, porque não temos aquele fio, né, no avesso da peça. Essa aqui é a primeira volta com essa cor. Vou fazer aqui o último ponto baixo. Vou alongar um pouco essa laçada, pegando abaixo do fio que vem do novelo e abaixo do fio que eu deixei sobrando também, vou pegar as duas laçadas. Assim, olha, deixando os dois fios aqui em cima da agulha. Agora eu vou pegar essa laçada, passar ela para a parte de dentro do cesto, ajustar para ficar com a mesma distância. Vou posicionar os dois fios aqui na parte de cima e assim eu começo a conduzir esse fio, essa ponta de fio, nessa mesma cor e não vai ficar aparecendo aqui, olha, na parte de dentro vai ficar tudo direitinho, olha, os pontos aqui todos iguaizinhos, sem ficar aparecendo a condução do fio. Então, olha, com os dois fios na frente da agulha, vou começar a próxima volta. Veja que eu tenho aqui o último ponto, formado aqui as duas laçadas em cima desse último ponto. Vou no próximo ponto baixo, introduzo a agulha, só que vou pegar somente o fio que vem do novelo, esse outro eu vou só conduzir. Vou pegar o fio, trazer para frente, ajustar para dar a altura do ponto baixo, vou reposicionar a agulha. E vou concluir o ponto baixo. E vou continuar fazendo o ponto baixo, escondendo essa ponta de fio o máximo possível. Depois eu corto a sobra, não precisa fazer nó. Só essa parte aqui de esconder ela na parte de cima, né, na carreira de cima, já deixa bem firme, bem seguro. E assim, olha, só continuar fazendo ponto baixo. Aqui é só continuar fazendo duas voltas até completar a altura que você precisa, mas antes de completar a altura, eu vou fazer o detalhe com o fio em canto, porque assim fica mais fácil fazer o arremate enquanto nós temos menos voltas aqui, senão depois fica difícil esconder as pontas de fio quando a lateral do cesto está muito grande. Então eu vou fazer mais um pouco aqui, fazer ponto baixo até esconder toda essa ponta de fio, para mostrar aqui para você como fazer o detalhe com o fio em canto também. Olha, veja que eu já adiantei um pouco a volta, puxo aqui para não ficar sobrando fio aqui na parte de dentro. Vou deixar a pontinha de fio aqui na parte de dentro para cortar a sobra. Eu vou fazer aqui mais uns 3 pontos para distanciar aqui da ponta de fio. E agora eu vou fazer uma corrente a mais só para prender aqui essa ponta de fio, para eu mostrar para você como fazer o detalhe com o canto também. Como eu disse, essa ponta de fio é só cortar, não precisa amarrar, só cortar a sobra sem deixar aparecer a ponta aqui na parte de dentro. E agora eu vou mostrar para você como fazer o detalhe com o fio em canto dourado, enquanto a lateral não está muito alta. Aqui, olha, eu vou utilizar a cor 7577, fio em canto, tá? Não é o encanto slim. Esse tem o tex 777 e a cor dourada. Mas você pode utilizar aí a cor de sua preferência. Se você não tiver um fio assim, esse fio em canto, não quiser fazer esse detalhe com ele, não fica feio, olha, fica bonito também, a divisão aqui das cores não ficam todos iguaizinhos os pontos, né? Você pode inclusive utilizar um fio de malha mesmo, daqui da mesma cor, e fazer esse detalhe, fica bem interessante. Então, olha, eu vou posicionar o fio em canto dourado, deixando uma sobra bem generosa para fazer o arremate, isso é muito importante, não deixar uma sobra curta. E para esse detalhe eu vou utilizar a agulha 3 milímetros. Mas se você tiver uma agulha 4, uma 3,5, 2, não tem problema. A agulha 6 fica muito grossa para você ficar introduzindo. Dá para fazer, olha, com a agulha 6 também. Mas ela vai fazer um furo aqui de espessura desnecessária. A gente precisa de detalhe mais discreto. Então, vou utilizar a agulha 3 milímetros para fazer esse furinho, olha, mais discreto aqui no pé, na divisão das cores. Vou só posicionar o fio no dedo então, como eu disse, deixando uma sobra bem generosa. Vou buscar o fio, olha, na parte de dentro, trazer para a parte de fora e alongar para chegar no próximo ponto. Introduzo a agulha, busco o fio, puxo e passo na laçada. Alongo até chegar no próximo ponto, introduzo a agulha e faço novamente o próximo ponto. Vou alongar até chegar no próximo ponto, introduzo a agulha, busco o fio e puxo para frente. Viu que fácil? Se você alongar ele um pouco mais, assim, introduzir a agulha e buscar o fio para fazer o ponto, não tem problema. Você consegue ajustar para ficar com o mesmo comprimento. O único problema, às vezes, de ajustar, assim, puxando aqui, às vezes a gente aperta um pouco mais e ele não fica com a mesma distância.
Então, para ficar tudo igualzinho, eu gosto de alongar, chegar na direção do ponto, aí eu já introduzo a agulha e puxo o fio para fazer o detalhe. Olha. Qualquer coisa você pode ajustar assim, olha, puxa ele um pouco mais, introduz a agulha, aí você ajusta para ficar com o mesmo comprimento. E só seguir fazendo assim por toda a volta, na hora de fazer o arremate aqui do final da volta, para ficar exatamente igual a todos os outros pontos, eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a volta, olha, fazendo os pontos sempre do mesmo jeito, sempre distanciando ele para ficar com o mesmo comprimento. E vou fazer até o último ponto que está sozinho. Não faça a última laçada, olha, deixo essa última laçada para fazer com a agulha de tapeceiro. E aqui eu vou medir mais ou menos para ficar com o mesmo comprimento, né, e cortar para deixar essa sobra bem generosa para fazer o arremate com essa ponta de fio também. Cortei aqui, olha, tenho a ponta de fio, vou puxar todo o fio para frente do trabalho e vou utilizar uma agulha de tapeceira, a mesma que eu já venho utilizando, a agulha de tapeceiro número 14. Vou colocar o fio na agulha, pegando os dois fios aqui, olha, do primeiro ponto, posso ajustar esse ponto aqui puxando o fio na parte de dentro, se for necessário, se ele estiver mais solto. Passo, olha, tudo de um lado para o outro. E agora, passando no último ponto, já saindo agora para dentro do cesto, vou fazer esse último ponto ficar exatamente igual a todos os outros, olha. E assim esse arremate fica perfeito. Na parte de dentro eu preciso amarrar esse fio, esconder essas pontas de fio. Então, aqui, olha, temos as duas pontas de fio. Vou fazer duas voltas aqui. Primeiro, olha, uma, assim faria um nó, mas eu vou fazer um nó com duas voltas aqui no fio, olha, desse jeito. Assim ele não fica soltando, não fica voltando. Então, faço esse primeiro nó. Mesmo se soltar aqui da agulha não tem problema, tá? Ele não vai ficar voltando, olha, ele não vai ficar desmanchando porque eu fiz esse nó com duas voltas. Agora eu vou pegar cada uma das pontas de fio, vou colocar na agulha e vou esconder o máximo possível. Deixa eu dobrar ele assim para facilitar a sua visualização e vou esconder o máximo possível, olha, conduzindo ele no pé dos pontos aqui feito com essa mesma cor. Você pode costurar, né, conduzir ele aqui o quanto você quiser durante assim o mesmo trajeto, indo na mesma direção. Se você achar que não está seguro o suficiente, você vai fazer o seguinte, aqui olha, vou puxar toda a ponta de fio, vou passar em um dos fiozinhos da cor, mas nos pontos na parte de dentro da peça, eu vou pegar aqui um dos fiozinhos, passar ele para deixar bem firme e vou voltar costurando na direção oposta antes de cortar as sobras. Aqui, olha, já saindo com a agulha um pouco mais à frente, vou até puxar ele aqui. Ele vai prender naquele ponto ali e vai ficar firme, olha. Aqui eu posso cortar a sobra e vou fazer a mesma coisa com a outra ponta de fio. Vou cortar sem deixar aparecer aqui na parte de dentro. E aí posso ajustar o cesto novamente. Olha, ele ficou escondido aqui na parte de dentro, não fica aparecendo também. Vou fazer a mesma coisa com essa outra ponta. Fiz o arremate aqui das pontas de fio, olha, tem então esse detalhe com fio encanto dourado, né, a cor 7577, e agora eu posso continuar fazendo os pontos baixos para subir a altura do meu cesto, e só lá no final eu vou fazer novamente esse detalhe com encanto dourado. Aqui, olha, eu vou continuar então fazendo os pontos nessa volta, e vou fazer um total de 4 voltas também com ponto baixo. Lembre-se que a forma de finalizar e começar as voltas são sempre do mesmo jeito, então eu vou fazer as 4 voltas, né, completar um total de 4 voltas com essa cor, para ficar bem harmônico, né, a mesma quantidade de voltas, mas dependendo aí da altura que você precisa para o seu cesto, é só você continuar fazendo mais voltas para ficar com a altura que você precisa. Vou completar as 4 voltas então com essa cor e mostro para você como fazer o arremate final, finalizando então o seu cesto, que é super fácil também. Já estou finalizando a 4ª volta e completando a altura do meu cesto, mas se você quiser fazer ele mais alto, é só você continuar fazendo mais voltas, né? Deixa eu aproveitar para mostrar para você aqui, olha, que no meu cesto ele tem 8 centímetros de altura, mas é só você continuar fazendo mais voltas se você quiser fazer ele mais alto. Aqui, olha, eu fiz até a última volta, utilizando aquela regrinha, né, de pegar o fio aqui do avesso também, fiz um total de 4 voltas, vou cortar o fio, deixando uma sobra bem generosa aqui para fazer o arremate dessa última volta, e o arremate é feito exatamente igual fizemos na finalização da cor azul. Veja que eu tirei todo o fio aqui para frente, vou utilizar uma agulha de tapeceiro, número 14, para fazer esse arremate.
E aqui, olha, o arremate exatamente igual ao anterior. Por isso, vou até parar de falar e só mostrar aqui como faz, porque é exatamente igual ao anterior. Só que no avesso, olha que tem um detalhe, quando eu passar a agulha para a parte de dentro, eu saio com a agulha abaixo dessa laçada, para não ficar aparecendo ela aqui também. E depois, olha, na hora de fazer o arremate, aqui na parte de dentro, eu pego passando o fio aqui no mesmo fiozinho que eu utilizei, olha, na mesma direção do próximo ponto, e aí eu puxo esse fio, olha, essa laçada vem para a parte de cima, escondendo também essa última laçada. Agora é só continuar escondendo o fio, conduzindo ele aqui no avesso, né, na parte de dentro da peça, escondendo ele o máximo possível, pegando os fios na parte de dentro. Vou até dobrar ele aqui para facilitar um pouco para esconder esse fio. Na hora que puxar essa primeira laçada aqui, não puxar muito para deformar o ponto aqui, tá? O último ponto, senão ele fica muito apertado e fica diferente dos outros. Então, tem que puxar, ajustar, e aí depois sim, olha, você continua ajustando ele e continua escondendo ele aqui por mais pontos. Escondi aqui o fio, agora eu vou cortar a sobra, não precisa deixar ponta de fio aqui na parte de dentro, pode cortar puxando um pouquinho o fio, e aí você corta e ele some para dentro do cesto novamente. Aqui, só organizar o cesto que ele fica perfeito aqui na parte de cima também. Agora, para deixar essa lateral, né, a parte de cima bem firme, eu vou fazer o detalhe com fio de malha, utilizando a mesma técnica que eu empreguei aqui no fio Encanto, só que dessa vez eu vou continuar com a agulha 6 milímetros e vou utilizar então o fio de malha, deixando uma sobra bem generosa para fazer o arremate com segurança aqui na parte de dentro. Vou posicionar a mão que tem o fio na parte de dentro da peça. E na parte de fora eu posso pegar em qualquer um dos pontos, pegando assim, olha, os dois fios na parte de cima dos pontos. Vou buscar o fio da parte de dentro do cesto, trazendo para fora. Alongo para chegar no próximo espaço, olha, no próximo ponto baixo, introduzo a agulha, busco o fio que vem do novelo e passo para formar esse mesmo detalhe só com o fio de malha. Vou no próximo, faço do mesmo jeito. Em cada um dos pontos, sempre do mesmo jeito. Deixa eu posicionar assim para você ver, que eu vou no próximo ponto, introduzo a agulha, puxo para a parte de fora do cesto, passando na laçada também. Alongo para chegar no próximo ponto, faço do mesmo jeito. Veja que já vai formando esse detalhe aqui, deixando mais firme. Aqui você tem que prestar atenção para não fazer esse ponto muito apertado, senão vai fechar um pouco mais a boca do cesto, tá? Então, sempre alongar esse fio, dá aqui, olha, a garantia de que ele vai ficar com pelo menos o mesmo comprimento. Se ele ficar até mais folgado, não tem problema, só não pode ficar mais apertado. Mas muito folgado também não fica legal, então é só dosar para que fique com a mesma distância e aí só depois você busca o fio e passa nele completo. Eu vou fazer assim por toda a volta e mostro para você como fazer o arremate desse fio também. Já estou completando a volta e a forma de fazer o arremate, olha, bem parecida com o que eu fiz aqui também no fio Encanto. Veja que eu faço até o último ponto vazio, não faço a última laçada, vou cortar mais ou menos com o mesmo tamanho, ou seja, deixando uma sobra bem generosa aqui para fazer esse arremate, e vou puxar o fio todo para o lado de fora aqui do cesto e vou fazer o último ponto com a agulha de tapeceiro. Agora, olha, pegando aqui no primeiro ponto, né, pegando as duas laçadas do primeiro ponto, exatamente igual o arremate, só na parte de dentro que eu não vou fazer aquele nó, né, pegando os dois, fazendo duas laçadas, duas voltas. Mas o primeiro ponto aqui, o último ponto, olha, do mesmo jeito, passo no último, ele já forma a laçada formando o último ponto também. A única diferença para o fio Encanto é que eu não vou fazer aqui aquelas duas voltas assim, para amarrar. Então não vou nem precisar fazer nó para não ficar volumoso aqui na borda do cesto. Então aqui eu vou só esconder, eu vou passar primeiro assim, olha, pegando só que na parte um pouco mais abaixo, né? Não pegando dentro da parte de dentro desse ponto, e sim logo abaixo desses dois fios, assim, porque ele fica escondido aqui embaixo desse ponto, tá? Ele não fica aparecendo. Vou no próximo ponto, olha, e aí quando eu passar ele para a parte de dentro, ele esconde ali de baixo. E vou costurar ele assim por uns 3 pontos aqui, saindo sempre logo abaixo desse fio, desse ponto aqui da lateral, e pegando abaixo também desses pontos. Assim ele fica bem escondido aqui no avesso, olha.
Na parte de dentro também não fica aparecendo, e agora eu posso costurar ele um pouco mais, escondendo as pontas de fio. Aqui só costurar mesmo, olha, para esconder um pouco mais essa ponta antes de cortar, mas só de trançar ele para lá e para cá, ali nos pontos, né, na borda do cesto, ele já fica firme, não fica soltando. E eu deixei uma sobra bem generosa para esconder bastante aqui essa ponta de fio, então não ficar aparecendo também. Vou sair com ele aqui, olha. Não fica aparecendo aqui na parte de fora, na parte de dentro também não fica aparecendo. E agora com a outra ponta, olha, veja a distância que eu escondi, vou fazer do mesmo jeito. Olha, veja que fica firme, fica escondido, não fica aparecendo. Na parte de dentro vou só costurar ele um pouco mais antes de cortar a sobra. Cortei as pontas de fio e tenho aqui a borda do cesto mais firme. E agora eu vou fazer esse detalhe novamente com fio encanto na cor dourada, só que desta vez eu vou pegar dentro dos pontos que eu fiz aqui nesse detalhe para deixar mais firme. Só introduzir a agulha, ó, estou utilizando novamente a agulha 3 mm. Vou pegar o fio encanto, vou deixar uma sobra bem generosa para fazer o arremate na parte de dentro. E agora vou buscar o fio, trazer para a parte da frente, só direcionar ele no próximo ponto. No mesmo sentido, do mesmo jeito, olha. Só fazer esse detalhe agora para fechar aqui com chave de ouro, né? Então, encanto dourado aqui sempre vale a pena colocar. Eu vou fazer a volta completa com esse encanto aqui, né? Fazendo esse detalhe. A forma de fazer o arremate do fio encanto dourado dessa última volta é exatamente igual fizemos aqui nessa volta anterior. Então, se você tiver alguma dúvida, clica aqui no vídeo. Depois você clica na barra de avanço, aqui no nome Clique Aqui, que vai abrir os capítulos e você consegue voltar onde eu expliquei como fazer o arremate com esse encanto dourado. Vou fazer a volta completa e já mostro ele para você pronto, para você ver o resultado. Finalizei aqui, olha, o arremate então do fio encanto slim, como eu disse, é exatamente igual que eu fiz aqui nessa etapa anterior e tem aqui o cesto pronto. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de fazer o seu e postar nas redes sociais utilizando a hashtag blog do crochê. E não esqueça de postar nos comentários também qual foi a combinação de cores que você fez e qual das duas combinações aqui você mais gostou. Eu espero você no próximo vídeo. Um forte abraço!